Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ler até o final do capítulo 4. Eu convido os irmãos a acompanhar a leitura, portanto, de Hebreus, capítulo 3, dos versos 1 até o 19 e até a sequência do verso 16 do capítulo 4. Estejamos atentos à leitura das Sagradas Escrituras, que nos dizem assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afastes do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de toda a obra que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi,
muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhantes, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Oremos, irmãos. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante de Ti em oração, agora clamando, para que no meditar da Tua palavra, Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, nos edifique, nos ensine, nos admoeste e nos conduza, ó Deus, a não nos rebelarmos contra Ti, mas estarmos atentos ao ouvir da Tua voz, que possamos ouvi-la nessa noite, ó Deus, para o nosso próprio bem, e que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, fale ao meu coração, o coração dos meus queridos irmãos e irmãs, e assim nos conduza a perseverarmos firmes até o fim, na palavra que o Senhor tem nos ensinado. Fique conosco, é o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós temos estudado um pouco da carta aos Hebreus sobre o tema tempo de perseverar. É uma carta que nos exorta a permanecermos firmes até o fim. Isso nós já tratamos desde que iniciamos essa porção. Olhando aqui no capítulo 3 e 4, não sei se você se apercebeu durante a leitura, mas há repetição aí, de pelo menos 3, 4 vezes, das expressões relacionadas ao Salmo 95, que lemos, com uma ênfase um pouco maior na última parte, que exalta Deus como justo juiz. Salmo 95, que nos convida a adorar ao Senhor, como foi dito, mas que coloca como motivo dessa adoração o fato de Deus ser supremo, o fato de Deus ser o nosso dono, o nosso Criador, nós como ovelhas do seu pasto, e o último ponto, de um modo implícito, falando desse episódio que acontece lá em Números, registrado lá em Números 14, do povo que se rebelou contra Deus. E ele sempre começa essa última sessão dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia de Massá ou Meribá, como é dito no Salmo 95, ou a tradução dessas duas palavras aqui no verso 8, como foi na provocação e na tentação no deserto, que são significados das palavras Massá e Meribá. Cientes dessa exortação, portanto, irmãos, que inicialmente já observamos, de que o Senhor exige não apenas que creiamos nele, mas que confirmemos a nossa confissão, ou como nos é dito em Filipenses, para que cresçamos, aprimoramos a nossa salvação. Eu quero iniciar propriamente o nosso sermão fazendo-lhes algumas questões. Você não precisa
respondê-la em voz audível, mas eu gostaria que você a fizesse no seu próprio coração. Primeira questão que eu quero te perguntar é: você confessa Jesus como seu Salvador e Senhor e seu sumo sacerdote, profeta e rei? Se for sim, guarda aí no seu coração. Você faz parte da família de Deus e como sua casa, como o texto nos diz que a casa de Deus somos nós, e como sua casa, você tem guardado firme a coragem, ou seja, a ousadia e a alegria em confiar em Jesus? Você tem obedecido a Deus de modo a ter um coração submisso e prostrado ao ouvir a voz dele, para fazer a vontade dele ao invés da sua? Você tem se tornado participante de Cristo, seguindo o seu exemplo de obediência, humildade e submissão ao Pai? Você tem demonstrado fé ao ouvir das boas novas? Ou entra por aqui e sai por ali? Você está ciente de que nada está oculto a Deus e que um dia todos nós lhe prestaremos contas? Você sabe que a salvação não está em nós mesmos e que somente em Cristo temos acesso ao descanso eterno e ao socorro presente? Se as suas respostas, irmãos, foram sim, há esperança para você. Mas se você titubeou, ou se a resposta não é um sim, com todas as letras maiúsculas, eu te exorto a repensar no estilo de cristianismo que você está vivendo. Porque o exemplo que nós vamos estudar daqui para frente é o exemplo do povo de Israel, que foi libertado do Egito com grande mão, com grande poder, com manifestações de poderes, milagres sobrenaturais, e que receberam do Senhor a provisão e o cuidado e a revelação durante 40 anos. E mesmo assim, quando já para entrar no descanso temporário, provocaram a Deus e tentaram o Senhor em rebeldia. Então o fato de caminhar com o povo de Deus 40 anos, vendo e participando de todas as bênçãos do Senhor, não é suficiente para garantir que você vai para o céu, o descanso eterno. Você pode ter 200 anos aqui na igreja, 300 anos servindo ao Senhor, isso não vale de nada, se for só da boca para fora. Se você simplesmente estiver seguindo na peregrinação, mas não sendo de fato alguém que foi alcançado pela graça e a salvação de Cristo Jesus. Então essas perguntas que fizemos, que são perguntas baseadas no texto que lemos, capítulo 3 e 4, de Hebreus, se não forem respondidas com um sim sonoro, em letras garrafais, cuidado. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, nem provoque e nem tente ao Senhor, mas se prostre diante dele e mude de vida. Se as suas respostas agora foram sim, então há de fato esperança. Porque você sabe que o fato de fazer parte da igreja simplesmente não nos garante a certeza de entrar no descanso eterno de Deus. No texto lido, nós vemos o exemplo negativo do povo de Israel que peregrinou no deserto. Vamos relembrar aí o verso 10 do capítulo 3. Por isso,
me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram onde? No coração. Irmão, serviço a Deus não é simplesmente aquilo que você apresenta. Porque como fariseu você pode apresentar uma piedade, né? Uma carinha santa, aprender vocabulários, jargões especificamente piedosos, né? Aprender a curvar a cabecinha assim, com carinha de santo. Isso é externo. Mas Deus olha o seu interior, o seu coração. E o problema dessa turma aqui, da geração do deserto, é que eles erravam onde? No coração. É lógico que em determinado ponto esse erro do coração se tornava visível e aparente para todo mundo. Mas em primeiro lugar eles erravam no coração. Veja aí então o verso 10 ainda. Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram. E conhecer, você sabe que no Antigo Testamento tem um sentido de amar. Esses também não amaram os meus caminhos. Eles tinham conhecimento teórico, porque ouviram a lei que o Senhor havia dado a Moisés. Muito provavelmente recitavam isso, conheciam no sentido teórico, mas o verbo conhecer, yad, do hebraico, trazido no hebraísmo para o Novo Testamento, aponta intimidade, amor. Por isso que Jesus diz que naquele dia, muitos que faziam um monte de coisa, ele diz: eu nunca vos conheci. Porque não é o externo simplesmente, meu. O seu externo tem que estar em harmonia com o seu coração. Tem gente que consegue enganar a si mesmo por anos, apresentando uma forma externa de um aparente servo, de um aparente adorador, de um aparente crente. Mas Deus olha para o coração desse infeliz e vê o estado de putrefação que ele está. E que conhece a lei e até cita versículos de cor, no sentido teórico, mas não ama a sua palavra e não ama os seus caminhos. Irmãos, a vida aparente de cristianismo não te conduzirá ao descanso eterno. É isso que o autor está nos exortando. Nós vimos que o povo do deserto, eles foram libertados por Deus do Egito. Eles viram grandes e maravilhosas demonstrações do poder de Deus, mas ao invés de fidelidade, eles preferiram a idolatria. Na primeira oportunidade que tiveram, fizeram um bezerro de ouro para adorar. Ao invés da obediência, eles preferiram a desobediência. Ao invés da mútua exortação, do pastorear mutuamente, eles preferiram a omissão. Ao invés da submissão, eles preferiram a rebeldia. Ao invés do temor, eles preferiram o desprezo. Ao invés da fé, preferiram a incredulidade e a descrença. E ao invés da dedicação voluntária, preferiram a negligência, a murmuração, a reclamação. Nós vimos em Filipenses que o exemplo de Cristo deve ser seguido de tal forma que as contendas e murmurações devem ser deixadas de lado. Mas tem muita gente que se diz casa de Deus, que como o povo de Israel do Antigo Testamento, vive na idolatria do seu próprio coração, na desobediência, na omissão, na rebeldia, no desprezo, na incredulidade e na murmuração. Cuidado, irmãos. De que lado você está? Você faz parte de que grupo? Veja que eu estou falando de um grupo que está andando em peregrinação chamado povo de Deus. Eu não estou falando para você
avaliar se você está do lado dos crentes ou dos profanos, que estão lá fora, vivendo uma vida longe de Deus, na satisfação dos seus próprios corações. Eu não estou falando para você comparar a sua vida com os egípcios que ficaram lá nos tempos de Moisés, ou com os habitantes da terra de Canaã, os filisteus. Eu não estou fazendo você comparar com eles, mas nós estamos falando dentro da turma que está na peregrinação, dentro daqueles que estão caminhando, que já viram o poder, as manifestações e a bondade de Deus. Dentre esses, você está entre aqueles que são ovelhas do pasto do Senhor, ou aqueles que têm ouvido a voz de Deus, mas têm endurecido o coração de tal forma que mesmo diante de todo o entendimento da palavra, você continua se enganando a si mesmo e pensando que consegue enganar a Deus. Você pode me enganar como pastor, porque eu não consigo ver o seu coração, as suas intenções. E como pastor eu já tive muita crise nesse sentido, de orar incessantemente diante do Senhor, falando: Senhor, o Senhor me livra dos tranqueiras, porque eu não consigo ver o coração desse povo. Só o Senhor consegue. E ainda bem que eu não consigo, porque senão eu morreria louco. Mas Ele vê. E você não vai prestar conta para mim, como seu pastor. Você vai prestar conta para o pastor supremo. Então, de que lado você está? Você está peregrinando simplesmente? Caminhando simplesmente? Ou você entendeu de fato quem Cristo é e o que Ele fez por ti, e está disposto, como cantamos, de segui-lo até o fim, como dono da sua vida, do seu coração? Nós vimos recentemente nesses estudos que temos sobre Hebreus, nessa introdução à carta aos Hebreus, que a supremacia de Cristo é a razão para que permaneçamos firmes e fiéis até o fim. Nós não servimos a qualquer Deus, irmãos, nós servimos o verdadeiro Deus. Nós não servimos ou não seguimos qualquer religião, mas nós seguimos a verdade, porque seguimos a Cristo. Ele é a verdade. Nós vimos que o fato de Cristo ser a verdade, ser o autor da nossa salvação e ser o nosso socorro, isso nós vimos na semana passada, isso deveria nos conduzir a jamais nos desviarmos das verdades ouvidas. Ou seja, deveríamos nos conduzir a guardarmos até o fim a fé e conservarmos firme a nossa confissão. É disso que nós estamos tratando. Não adianta ser apenas um membro de igreja. Aquilo que eu sempre costumo falar, nós precisamos de discípulos. A igreja pode estar cheia de membros, mas se ela não estiver cheia de discípulos, ela só vai ser um grupo, mas nunca uma igreja. Cientes disso, olhando agora na sequência da carta, no capítulo 3 e 4, em contraste com a postura do povo de Israel nos dias de Moisés e Josué, que são citados, o autor começa a nos falar sobre as posturas necessárias para perseverarmos até o fim. Aquilo que não pode faltar de maneira nenhuma na sua vida de fé. Vamos lá, quais são essas posturas? A primeira postura está aí no início do capítulo 3, e que eu chamo aqui de fidelidade. Relembremos aqui, de 1 a 6. Por isso, santos irmãos, é assim que ele chama os crentes, que participais do chamado ou da vocação celeste, apontando para que a salvação não foi uma escolha sua. Considerai atentamente o apóstolo, ou seja, o enviado e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é, o que está escrito aí? Qual é fiel. Você costuma marcar, e você pode riscar o termo fiel. Do qual é fiel a quem? A aquele
que o constituiu, ou seja, ele é fiel a Deus. O próprio Jesus era. Como também era Moisés em toda a casa de Deus. Aí lá no verso 5, ele diz assim, e Moisés era o quê? Fiel. Pode riscar aí o fiel. Em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então nós vemos nessa primeira parte da carta, do capítulo 3, que a primeira postura necessária para você perseverar na fé até o fim é seguir o exemplo de Cristo e o exemplo de Moisés. Ambos eram o quê? Fiéis. Então a primeira postura que você tem que ter é fidelidade. O autor nos chama aqui de santos irmãos, participantes da vocação celestial, ou seja, eleitos para o céu. E conclama que os tais a atenderem para o exemplo de Cristo como superior, mas também para o exemplo de Moisés como um homem igual a nós. Tanto o verso 2 quanto o verso 6, como nós vimos, aponta o fato de que Jesus é fiel, como também Moisés é fiel. Este como servo, Cristo como filho. Infelizmente, quando nós olhamos para o povo de Israel dos dias de Moisés, o povo não seguiu os caminhos de Moisés. Eles foram justamente infiéis. E é isso que o texto depois vai deixar claro, quando diz que eles ouviram a voz do Senhor, mas endureceram o coração. Eles ouviram o ensinamento de Deus, mas desobedeceram abertamente. Eles não creram. E nós vamos ver que isso tudo está mais aqui à frente. De um modo geral, eles não foram fiéis. A palavra do Senhor em vários momentos diz sobre a respeito da fidelidade. Se você observar Apocalipse, por exemplo, na carta de Esmirna, nós temos isso de modo claro. Jesus dizendo que apesar das lutas, tribulações, dificuldades, que o crente tem que ser o quê? Fiel até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. Paulo vai dizer que o que cabe a nós é que sejamos encontrados como dispenseiros fiéis. Se você pega as parábolas do sermão escatológico, que fala das 10 virgens, que fala dos servos, né? Todas as 3 parábolas apontam sobre a fidelidade, sobre a vigilância também, obviamente, sobre a dedicação no trabalho, mas a fidelidade está lá. O próprio Senhor diz, quando o homem, ou o filho do homem vir até, será que ele encontrará fé? Será que ele encontrará gente fiel? Então, como eleito de Deus, como santos irmãos, vocacionados pela perspectiva celeste, a postura que se espera de você para perseverar até o fim é fidelidade. Irmãos, essa fidelidade é demonstrada a Deus e é demonstrada no convívio fraternal e no convívio social. Porque você não é fiel a Deus só de domingo à noite. Você tem que ser fiel ao Senhor no seu dia a dia, no trato com os irmãos e no trato com as demais pessoas. Você tem que ser fiel no seu convívio conjugal, fiel no seu convívio social, no seu convívio laboral, nas questões comerciais, ou seja, a fidelidade ao Senhor tem que ser demonstrada em todas as áreas da sua vida, não só no serviço litúrgico. De ser fiel é estar aqui constantemente adorando e se derramando diante do Senhor, mas no seu dia a dia. Isso é essencial, é necessário para você perseverar até o fim. Porque se você deixar de ser fiel no pouco, certamente você vai ser infiel no muito. E aí você está fora. Segunda postura necessária, que eu chamo aqui de obediência. Verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito, se hoje ouvirdes a voz
a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação e na tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra eles, esses sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos, pois então jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Verso 18. O autor aí fazendo algumas perguntas para levar o leitor a entender por que eles foram então rejeitados. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram o quê? Desobedientes. Se você está marcando aí, risca desobediente. Capítulo 4, verso 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, ou seja, nesse descanso, e que por causa da... Mais uma vez, isso aí. Não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. O autor faz algo interessante aqui, porque ele diz, olha, as mesmas boas notícias, as boas novas que chegaram a nós, também chegaram a essa geração. Eles também foram alvos das boas novas do Senhor, que estava chamando eles para a libertação e para que eles entrassem no descanso de Deus. Só que não um descanso terreno. Por isso que ele vai dizer logo após que Josué não colocou esse pessoal no descanso definitivo. Porque se fosse o descanso definitivo, Davi não teria dito depois a respeito do descanso celeste. Só que esse povo não entrou lá, segundo o texto, por conta da desobediência. Verso 11 do capítulo 4. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. E sabe por que você não pode ser desobediente? Porque a palavra de Deus é que vai fazer o crivo, irmãos. Se você é de fato obediente ou não. E ela é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que divide o indivisível. É por isso que ele usa aqui algumas questões que são a mesma coisa. Alma e espírito, na visão judaica, mesma coisa. Juntas e medulas, mesma coisa. Pensamentos e propósitos do coração, mesma coisa. Você precisa ser obediente de tal forma à palavra de Deus, porque a palavra de Deus não tem meio termo. O sim da palavra de Deus é sim, e o não é não. E ela é tão cortante, irmãos, que é algo que nem microscópio dá para ver. Mas ela divide o indivisível, a alma do espírito, os pensamentos do propósito do coração, as juntas das medulas. Então não dá para você ludibriar a palavra de Deus que é viva. Por que a palavra de Deus é viva? Porque a palavra é o próprio Cristo. Não tem como ser ludibriado. Então a segunda postura essencial ou necessária para você perseverar até o fim, além da fidelidade a exemplo de Cristo e Moisés, é a obediência. Outra postura então é justamente a obediência à palavra de Deus. Aquela geração a quem foi pregada as boas novas da promessa para entrar no descanso de Deus, aquela geração preferiu a desobediência. As suas práticas eram más, eles erravam no coração, os seus caminhos estavam em direção oposta ao que Deus ordenava. Eles desonraram a Deus e as autoridades que Deus constituiu sobre eles, Moisés, Arão. Teimavam em seguir o próprio coração e assim demonstravam não amar a Deus. Marque Hebreus aqui, que é o nosso texto base, e vá comigo rapidamente lá para Números, capítulo 14. O ideal seria ler todo o capítulo 14. E é por isso que eu comecei a ler o capítulo 14 com vocês na quarta-feira. Irmãos, meu sermão não começa no domingo. Meu sermão começa na quarta-feira. Então você que não vem na quarta-feira, você já vem manco no sermão.
Porque na reunião de oração de quarta-feira, nós estudamos o quê, irmã Sueli? Que texto que nós usamos? Números 14. Justamente porque eu não vou ter tempo de trabalhar ele contigo agora. Então, meu amigo, se você está no lado certo da história, assuma, faça o trem direito completo, não meia boca. Vista a camisa. Não seja simplesmente um ET que vem de vez em quando aí aparece. Mas faça parte de fato da casa de Deus. Veja aí o que diz então Números 14. Quando eu falei, você abriu aí. Se você olhar, irmãos, no capítulo 13, foram enviados 12 homens para espiar a terra de Canaã, a terra da promessa. Esses homens, dos 12 que foram enviados, 10 chegaram, gerando contenda e murmuração, que é aquilo que era proibido. Ah, estamos perdidos. Ah, já era. Lá na terra só tem gigante. Eles vão nos mastigar e limpar o dente com os ossos. Era isso. Essa era a situação. Aí começa o 14. O povo, diante dessa palavra infeliz desses 10 espias, se revoltaram contra Deus. Capítulo 10, então, eles vão começar a reclamar que o Senhor levou eles para aquele lugar para matar, para prender as esposas, para prender os filhos. Começaram a se levantar dizendo, ó, vamos erguer um capitão aí para nos levar de volta para o Egito. Moisés e Arão foram confrontados, e eles então caíram sobre o rosto, e aquela comunidade se levanta contra ele. E apesar de tudo isso, Moisés intercede por esse povo. Deus falou, eu vou matar esse povo. Povo rebelde, me provocaram, foram rebeldes, desobedientes, erram no coração. Um povo que viu todas as coisas maravilhosas que eu fiz e continua só murmurando, só reclamando, nada está bom para esse povo. Eu vou acabar com eles como se fosse um só homem. Aí Moisés fala, não faça isso, Senhor. A fama do Senhor já está lá no Egito, já está no povo aqui, que o Senhor que tirou esse povo de lá. Agora, se esse povo morrer, todo mundo aqui no deserto, o pessoal vai falar, e Deus tirou aquele povo para matar no deserto, ou ele não conseguiu. Deus não conseguiu levar esse povo para a terra prometida. Moisés argumenta nesses termos para Deus, e Deus falou, então tá bom, vou te ouvir. Veja o verso 21. Porém, o verso 20, tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes. Deus contou. Deus contou as vezes que esse povo já estava fazendo o que tinha que fazer. E não obedeceram, veja, a desobediência, não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Verso 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos farei habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, que foram os outros 2 espias que deram uma palavra de ânimo, dizendo, irmãos, Deus é conosco. Mesmo que tenhamos gigantes lá na terra de Canaã, a terra é boa. Deus está do nosso lado, nós vamos comê-los como se fosse pão. Josué e Calebe reverte o relatório negativo dos outros 10 espias. E por isso Deus fala, esse povo foi fiel, perseverou, foi obediente. Por isso eles vão entrar na terra que eu prometi. Nós vemos que aqui em Números,
O motivo desse povo não entrar é porque foram desobedientes, não obedeceram à minha voz. Foi assim que Deus disse. Volte lá para Hebreus capítulo 3. O motivo então apresentado, ou um dos motivos apresentados, é a desobediência. Logo, a segunda postura necessária para você perseverar até o fim, como Caleb perseverou em seguir-me, lembra do verso? É justamente a obediência. Obedeça, irmãos, de coração ao Senhor, com todo o teu interior, com toda a tua alma, com toda a tua força. Obedeça. Naquilo que há um preceito, simplesmente obedeça. Terceira postura, confiança ou fé. Hebreus capítulo 3, verso 12, ele vai dizer assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. O que é incredulidade? O contrário de crer, o contrário de ter fé, o contrário de ter confiança. Que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos, a questão do pastorear-nos, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim o quê? A confiança, marca aí, a confiança ou a fé, que desde o princípio tivemos. Verso 19, do capítulo 3. Vemos, pois, falando lá da geração do deserto, que não puderam entrar por causa da, marca aí, incredulidade, por falta da fé. E no capítulo 4, verso 2 diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Terceira postura necessária, irmãos, para você perseverar até o fim, é fé. Como nós sabemos, e vamos ver daqui a pouco, Hebreus 11 vai dizer isso claramente para nós. Então nós vemos claramente que a incredulidade e a falta de confiança daquela geração foram posturas que não lhes permitiram entrar no descanso. Hebreus 11, 6, dá uma virada em 2 páginas aí, você vai chegar lá, vai dizer assim: de fato, achou aí? Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, sem crer nas boas novas de Jesus Cristo, não há salvação. Romanos 10, 17 vai dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus ou da palavra de Cristo. Efésios vai dizer que essa salvação é pela graça, mas mediante a fé, uma fé que Deus te deu. Fé esta, que segundo Efésios também diz, é o que lhe permite ouvir a palavra do Evangelho e crer nesse Evangelho. E uma vez tendo crido nesse Evangelho, ser selado com o Espírito Santo. Então a salvação é pela graça, é verdade, mas mediante a fé. Isso também vai estar lá em Romanos 10, que diz que se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, teu coração creres, ou seja, ter fé, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer contigo? Você não sabe de cor, você tem que estudar mais Romanos. Será salvo. Será salvo. Se você confessar com a boca e crer com o coração. Sem fé, irmãos, não tem como você agradar a Deus e nem ser alvo do galardão, das bênçãos que Ele tem para nós. Uma fé operosa
e que exorta mutuamente, não é omisso. Se nós somos a casa de Deus, somos família, nós nos preocupamos uns com os outros. Estamos vendo que o irmão está desanimando na fé, nós temos que chegar diante do meu irmão, você precisa, olha, permaneça firme, não abandone a fé, cuidado com o engano do pecado. Fulano assuma um compromisso maior com a casa de Deus, como o próprio Hebreus diz, não deixe de congregar, fica firme, quanto mais vede que o dia se aproxima, não seja só um ouvinte, um espectador, mas venha ser um adorador, um discípulo. Isso faz parte da minha obediência. Pois uma fé que se omite, irmãos, não é uma fé verdadeira. Uma fé que não se omite da pregação, essa sim demonstra a minha obediência. Segundo aí o verso 13, capítulo 3, dá uma olhada aí. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, não deixa para amanhã não, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quer permanecer firme até o fim? Fidelidade, obediência, confiança. Mas tem mais. Submissão. Capítulo 3, verso 15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que têm ouvido se rebelaram? Qual que era o problema deles aqui? Rebeldia. Eles ouviram, mas mesmo assim não se submeteram. Eles se rebelaram. Marca aí o rebelar. Irmãos, revolta ou rebeldia é justamente a postura contrária à submissão, à sujeição. Quando você fala assim, meu filho está tão rebelde, é porque ele está fazendo tudo que você manda. É porque ele está obedecendo, porque ele está cuidando bem do quarto dele, porque ele está estudando, só tirando nota boa, porque ele tem mostrado responsabilidade. É isso? Não. A rebeldia é porque ele não sujeita e não se submete à tua autoridade. Foi isso que aconteceu com esse povo. Deus se posta como Deus e o povo diz, nós não queremos servir esse Deus, nós vamos rebelar. Nós vamos levantar um outro capitão aqui para nos levar de volta para o Egito. Isso é rebeldia. É muito mais do que uma pura desobediência. Alguém pode até questionar. Mas não é a mesma coisa que desobediência? Não. É muito mais. Porque é bater de frente contra a autoridade. Porque tem filho que é malandro. Tem filho que é desobediente. Você manda ele fazer determinada coisa, o infeliz não faz. Só que você chega lá e fala, não, pai, perdoa. Não, desculpa, é verdade, pai, o senhor tem razão. Aí você molesta, fala, tá, pediu perdão. Aí no outro dia ele faz igualzinho. Você chega, confronta e fala, não, o senhor tem toda a razão, me desculpe. Pai, o senhor tem toda a razão. E ele vai te ludibriando até os 56 anos de idade. Quando você morre, aí ele continua depois na prática da vida dele. É o cara que desobedece, mas não é rebelde. Aqui, além da desobediência, nós tínhamos o confronto da autoridade. Isso é rebeldia. Então é algo mais. Não fiz e não vou fazer. O pai fala, eu pedi para você fazer tal coisa, você não fez. Não fiz e não vou fazer. Eu não pedi para nascer. Isso é rebeldia. É mais que desobediência. Esse povo aqui não entrou no descanso porque foram rebeldes. Tendo ouvido, se rebelaram. Se rebelaram. Capítulo 4. Verso 14. Nós temos uma exortação para seguir o padrão. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto,
confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essas palavras, irmãos, é buscar em Deus a solução, inclusive para a nossa própria inclinação pecaminosa. É nele que nós vamos achar segurança. É nos submetendo a Cristo e a sua autoridade que as coisas podem de fato mudar. Portanto, a submissão é a quarta postura necessária para você perseverar até o fim. Tem gente na igreja que não consegue ser submisso a nada. Efésios vai dizer que para você se encher do Espírito, você precisa ter uma vida de adoração, uma vida de consagração e uma vida de sujeição. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, vai dizer lá Efésios capítulo 5, se não me engano, verso 21. E depois essa sujeição vai ser demonstrada na sua vida familiar e na sua vida laboral. A esposa sendo submissa ao marido, o marido amando a esposa, os pais ensinando os filhos na disciplina do Senhor, os filhos honrando os pais, o empregado sujeitando ao patrão e o patrão também agindo de modo correto com o empregado. É isso que é o contexto lá de Efésios. Sujeição, submissão, sujeitai-vos um ao outro. Sem submissão a Deus e às autoridades que o Senhor constitui sobre a sua vida, meu amigo, você vai viver em rebeldia. Rebeldia vai te conduzir para longe do Deus vivo. O povo do deserto se rebelou contra Deus, pecou e tinha o coração duro, tinha a boca dura. O rebelde tem boca dura. O rebelde é aquele que você mostra para ele que ele fez coisa errada, ele fala, eu fiz e faço de novo. Já viu gente assim? Tem gente que é assim, não só quando é filho, mas tem gente que é assim quando está na empresa. Tem gente que não consegue nenhum emprego normal debaixo da direção de ninguém, porque não aceita se sujeitar a ninguém. Ele prefere trabalhar sozinho, mesmo que seja um trabalho mais difícil, e que ele não tenha muitas expectativas, só para ninguém chegar para ele e falar, ô, você chegou atrasado. Ele não consegue se submeter. Lá na empresa, quando o encarregado chega para ele e fala assim, fulano, não é dessa forma, você está usando o EPI errado. Ele pega, joga o EPI na cara do encarregado e manda o cara fazer sabe lá o que com ele. Já viu gente assim? É o boca dura, é o rebelde. Ele não tem submissão a ninguém. Se a mulher começar a pegar no pé dele porque ele está fazendo alguma coisa errada, ele abandona. Já está na 8ª já. Porque não consegue se submeter. Agora, se não consegue se submeter ao igual, quanto mais ao Deus Supremo. Não consegue também. Eles estavam lá justamente vivendo em murmurações e pela obstinação em pecar. Eles estavam decididos em fazer aquilo que era contrário. Sem submissão à vontade revelada de Deus, irmãos, não há perseverança na fé e na prática cristã. Sem submissão a Cristo, não há como conservar firme a verdadeira confissão e muito menos desfrutar do seu socorro transbordante de misericórdia e graça. Por isso que eu perguntei, Jesus é o dono da sua vida? Nas perguntas iniciais. Ao ponto de você estar inclinado em submissão, fazer a vontade dele e não a sua? Porque nós vivemos uma geração que se apresenta a verdade bíblica e fala assim, tá aí, mas eu não faço. Mas eu não penso assim. Mas a Bíblia está mandando você agir dessa forma. Não, mas isso aí era outro tempo, eu não concordo. Isso é mais que desobediência, irmãos. Isso é rebeldia. Rebeldia te afasta da perseverança da fé e da prática. E te afasta do descanso eterno. Submissão é a quarta postura. Caminhando aí mais um pouquinho. Quinta postura. Temor. Hebreus capítulo 3, versos 7 a 9. Fala sobre o fato de se você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o coração.
Isso aponta para temor. Mas de um modo mais explícito, no capítulo 4, verso 1, ele diz, qual que é a primeira palavra aí do capítulo 4? Está escrito aí? Temamos. Pode marcar aí se você está marcando. Temamos. Portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Verso 12, relembra da eficácia da palavra de Deus. E lá no verso 13 é dito, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos do quê? Você vai ter que comparecer diante de Deus para prestar contas. Então a quinta postura necessária para você perseverar até o fim é temor a Deus. O desprezo do povo e dos ímpios é a causa de Deus entregá-los aos próprios desejos e a inclinações pecaminosas. É isso que está registrado lá em Romanos, capítulo 1, verso 28. Por conta do fato deles terem desprezado Deus, Deus os entregou a uma mente inclinada para os seus próprios desejos, para fazer coisas que o mencionar já é vergonhoso. Sem temor a Deus, irmãos, não há perseverança. O temor a Deus é o princípio do saber, como diz Provérbios 1:7, e é o princípio não só do saber, mas da prudência. Como diz Provérbios capítulo 9, verso 10, depois você pode conferir lá. Como podemos perseverar na fé e na prática se desprezamos a Deus e negligenciamos a sua palavra? Não tem como. Se não temermos ao Senhor como Deus supremo, soberano, como é dito no Salmo 95, nós vamos endurecer o nosso coração. Se eu não considerar e temer a Deus como meu Criador, e eu simplesmente como uma ovelha nas suas mãos, eu vou endurecer o meu coração diante da palavra dele, diante da instrução, dos preceitos, dos mandamentos, dos decretos. O dia que você perder o temor a Deus, você estará apto a fazer qualquer barbárie, desde a mais simples até a pior das piores. Não dá para perseverar na fé sem temor a Deus. O temor do Senhor nos faz fugir da prática do mal. Eu sei que eu vou prestar conta. E nos conduz a agir em consideração e dedicação voluntária. Eclesiastes 12, 13 e 14 diz, de tudo que se tem ouvido, o resumo, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque haverá um dia que todo mundo vai ter que comparecer diante do Senhor, e nenhuma das obras ficará oculta, quer seja as boas, quer seja as más. O temor é que nos mantém, irmãos, dependentes das promessas de Deus. O temor é a quinta postura para você perseverar firme na fé. Concluindo, nós somos exortados como santos irmãos, participantes da vocação celestial, a possuirmos posturas que nos manterão firmes na alegria da salvação, na confiança das promessas, na confissão de fé e na comunhão provenientes da graça e da obra de Jesus Cristo. Ele é fiel, ele entrou no descanso das suas obras, como nos fala aqui o texto, e como o nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus, está sempre pronto para se compadecer dos crentes e nos socorrer em ocasião oportuna. Portanto, considere atentamente o exemplo de Cristo, seja fiel. Conservemos firme até o fim a exultação da esperança, como ele nos diz aqui. Não endureçais o vosso coração para se afastar do Deus vivo. Exortai-vos mutuamente para não sermos enganados pelo pecado. Guardemos firmes até o fim a fé. Temamos o Deus
a quem iremos prestar contas. Esforcemo-nos para sermos achados fiéis. Conservemos firme a nossa confissão. Busquemos auxílio e socorro em Jesus. São os imperativos que você vai encontrar na leitura do capítulo 3 e 4. Para tanto, irmãos, possuamos as posturas necessárias para perseverarmos até o fim. Relembrando-as: fidelidade, obediência, confiança, submissão e temor a Deus. Se agirmos assim, certamente perseveraremos. Perseverar é o indicativo da carta aos Hebreus para os santos irmãos chamados pelo próprio Deus para servi-lo até o fim. Que Deus assim nos abençoe. Amém?